Graças e paz, irmãos. Vocês que estão nos assistindo hoje, estamos iniciando nosso culto dominical, né? E seja bem-vindo. Seja bem-vindo a este momento, esse momento que você vai se separar para estar adorando a Deus, esse momento em que você vai pegar a sua TV, seu celular, chegar no cantinho e orar a Deus e estar adorando conosco aqui, né? Que esse é o principal objetivo. Hoje que é Páscoa, né? João 3,16 é muito claro o que Jesus fez, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós hoje estamos comemorando a nossa Páscoa, no nosso calendário cristão. Abençoado seja o nosso Deus e muito obrigado por tudo que Ele nos tem, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito para conosco, né? Deixar aqui já os nossos avisos. Essa semana está em transição aí a bandeira vermelha ou roxa, né? A gente não sabe o que a prefeitura vai definir a partir de segunda-feira. Então, até a primeira ordem, quartas-feiras às 20 horas, o nosso culto em conjunto lá com a Igreja Batista Central do Guarujá, né? Com nossos irmãos abençoados. E domingo às 19 horas, nós tendo o nosso culto aqui online também. Qualquer mudança a gente vai estar colocando durante a semana aí no nosso canal do Facebook e vocês podem estar acompanhando e aos irmãos da igreja no grupo da igreja mesmo, né? Então é muito importante que vocês estejam ligados nesses dois canais para estar vendo as novidades. EBD, 9 horas da manhã, todo domingo, hoje de manhã foi uma bênção, né? Os adultos, 9 horas da manhã, foi uma bênção. Falamos sobre os atos de desamor na igreja e às 10 da manhã, todo domingo também, são os jovens, com o nosso irmão Marcos, que também foi uma bênção hoje, né? E vocês estão perdendo muito assunto bom, muita coisa boa, aí a gente utiliza o Google Meet, né? Mas até a segunda ordem vamos manter Google Meet na EBD, né? Transmissão do YouTube em conjunto nas quartas-feiras, 20 horas, cultos, de quarta-feira e domingo, nosso culto de YouTube aqui da nossa igreja. Então, vamos estar ligados aí nos canais Facebook e YouTube para ver como vai ficar a continuidade dos cultos, tá? E é isso aí, meus irmãos. Agora eu quero passar esse momento ao grupo de louvor já para estar tomando seus lugares, para estarmos louvando e adorando a nosso Deus com cânticos. Som. Graças e paz, amados. Bom, podemos estar mais um dia na casa de Deus. E hoje, como o Maurílio falou, nós comemoramos a Páscoa, né? Jesus vive. Glória a Deus. Em Mateus 28, a partir do versículo 1 diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alvo como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temas, ide avisai a meus irmãos que dirijam para a Galileia e lá me verão. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã e podemos cantar a ressurreição do Senhor.
Deus, porque o Cordeiro, ele morreu, mas ele ressuscitou por cada um de nós. e glorificado seja o nome do Senhor.
Ok, meus irmãos, abençoado os louvores dessa noite, né? Espero que vocês tenham cantado em vossas casas também, acompanhado o grupo de louvor aqui conosco, né? Muito abençoado foi. Então, irmãos, vamos iniciar a palavra. Vamos iniciar a palavra aqui, a mensagem de hoje. Hoje que é Páscoa, né? Um dia muito importante aí no calendário do cristianismo. E hoje eu trouxe algo relativo, indiretamente, a esse tema. Eu quero muito falar hoje da mensagem de edificação. Nossa palavra vai estar baseada lá em 1 João, capítulo 1, do 1 ao 4. Nós vamos iniciar essa palavra falando desse tema, da mensagem de edificação, né? É muito importante nós entendermos quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e o quão importante é daquilo que a gente faz parte, que é da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coisa mais importante que há nesse mundo hoje. A única esperança que há na humanidade é a Igreja. A representação de Cristo na terra é a Igreja. E nós obtenhamos, pela misericórdia de Deus, temos e somos abençoados pela mensagem verdadeira, pela mensagem que é a mais pura verdade, daquele que morreu e ressuscitou por nós. E há várias histórias de várias pessoas que passaram por várias experiências sobrenaturais com Deus, e experiências também de soluções de dificuldades, e muitos testemunhos que a gente poderia citar aqui de pessoas que são importantes, ou de pessoas que são mais humildes em sua história, mas que passaram por experiências muito importantes com Deus. Então eu quero falar da mensagem de edificação. 1 João 1, do 1 ao 4, diz assim: o que era desde o início, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada a nós, a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, muito obrigado ao Pai pelos louvores até então, por este culto, por tudo estar acontecendo bem, ó Pai, pela palavra que virá agora. Tem misericórdia de minha vida e de todos que estão aqui trabalhando nesse instante, e aqueles que estão em vossas casas, ó Pai, assistindo, que sejam abençoados pela palavra, assim como o Senhor falou comigo essa semana nessa palavra, que o Senhor possa falar com cada um que vai assistir, ouvir, ver essa palavra nesse instante, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas, livra-nos do mal, ó Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, a mensagem de edificação, a única mensagem que é verdade, que a gente sabe que é verdade absoluta, é a salvação mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um céu, há uma morada preparada para aqueles, os vitoriosos em Cristo Jesus, que passa por esse mundo, vencendo em santidade todas as dificuldades e seguindo os preceitos e ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque a sociedade hoje, ela está contaminada com uma série de coisas relativas a movimentos culturais, ou a pensamentos, ou a filosofias que nos tenta distanciar de Deus, que nos tenta cada vez mais nos deixar longe de Deus. A gente vê que a sociedade hoje, ela glamorizou muita coisa que não agrada a Deus. Atos carnais de vários tipos hoje são valorizados que não agradam a Deus, porque o mundo jaz do maligno. Então a gente necessita ter mudanças de atitude naquilo que a gente é mais fraco. Nós precisamos manter aquilo que nós entendemos como verdade, que a palavra nos ensina, que é a verdade, em prática em nossas vidas. E ter as mudanças necessárias para que continuemos a nos desenvolver como cristãos, que é a parte principal de nossas vidas, né? Então, na mensagem de hoje, a gente vê que nesse texto, quando João ele escreve essa parte, né, desse texto, ele está falando justamente para pessoas que estavam sendo envolvidas por um movimento
que dizia que Jesus não tinha sido humano. Era um movimento gnóstico que tentava contaminar a igreja e dizia que Jesus não tinha sido humano. Jesus tinha sido um espírito, uma coisa sobrenatural, mas que não teve a obra redentora na cruz, que isso não existiu, que foi tudo, que Jesus não foi homem, né? Então isso é muito importante a gente entender que desde aquela época eles tentavam de alguma forma deturpar a mensagem de edificação. Os apóstolos, eles confirmaram a vinda de Cristo em carne. Eles viram, eles tocaram. Tanto é que o texto deixa bem claro, ele fala no versículo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos olhos e contemplamos e nossas mãos apalparam. Quando ele fala do verbo da vida aqui, ele fala de Cristo. Então, eles viram, eles tiveram a experiência, eles viram Jesus homem, eles viram morrer, eles viram ressuscitar, eles viram o próprio Deus em carne, andando por essa terra, mas existia movimentos que mesmo com o testemunho dos apóstolos e daqueles que viram Jesus, tentavam confundir o grupo que se dizia naquele instante de cristão, que era o grupo de pessoas que seguiam a Cristo, que eram pessoas que realmente tinham mudado a atitude dela e tinham seguido os preceitos e ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa realidade estava lá, e ela tenta contaminar a igreja até hoje. Então a gente vê vários movimentos que se chamam teológicos, que vai totalmente fora daquilo que o nosso Senhor ensina. Pensamentos, filosofias que tentam contaminar a igreja e o povo de Deus e distanciá-lo da mensagem do Evangelho, da verdadeira mensagem do Evangelho. Quando a gente comemora a Páscoa, a gente comemora algo que foi único na história da humanidade. Né? Tanto é que o calendário cristão se divide entre AC e DC, antes de Cristo, depois de Cristo, porque Ele foi quem fez a diferença. Quando a gente olha no meio da nossa sociedade leis que falam que os homens são iguais, que todos têm os mesmos direitos, que todos têm as mesmas oportunidades, isso já vem do cristianismo, Jesus falava isso. Então essas coisas já vêm mudando a sociedade desde quando Cristo esteve na terra. Então ele é que fez a total diferença no mundo. Né? A nossa sociedade ela é desenvolvida mediante ao movimento cristão. O amor, amar a todos. Jesus foi o primeiro a se encontrar com mulheres na cultura de Israel, para falar diretamente com mulheres. O primeiro a conversar com aqueles que diziam que eram inimigos. Né? Por quê? Porque ele queria mostrar que todos eram importantes na sociedade. E hoje a gente vive numa sociedade que fala que o cristianismo é que atrapalha. E eles vão falar isso, meus irmãos, que o mundo jaz do maligno. Então eles vão sempre falar essas coisas. Eles vão sempre dizer que a igreja atrapalha, que a igreja é machista, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Mas o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é único. Nenhum outro conseguiu fazer tal ato e não vai conseguir. Né? Porque isso vem do próprio Deus. Então essa mensagem de edificação ela tem que ser latente, sempre. Senão a Páscoa vai mais para frente, já iniciou esse movimento, a igreja vai ver a Páscoa como ovo de Páscoa, como festa, como evento, mas não vai ligar mais a Jesus diretamente, porque a Páscoa é a comemoração da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador. E a igreja, alguns, eles se perdem nisso porque a própria sociedade tenta desvincular um calendário do motivo principal, que é o nosso Senhor. Né? Então a gente vive numa sociedade que tenta de qualquer forma atrapalhar isso. Então o que nós fazemos? Né? Uma das coisas importantes que nós temos que ter é a alegria em comunhão com Deus. É muito importante estarmos alegres. A Bíblia sempre usa o termo bem-aventurado, 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 é pessoas felizes, pessoas alegres. Né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 13, vou buscar aqui, João 17, versículo 13, diz assim, era a oração intercessória de Jesus, momentos antes dele ser crucificado, ele fala, mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Aqueles que eram o motivo da oração, o povo dele,
ter a alegria em plenitude. Né? Em versículo 16, capítulo 16, versículo 24, que aqui ele fala do Consolador, ele fala: até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena, alegria plena, sempre. Né? E capítulo 15, versículo 11, um pouquinho mais para trás no Evangelho de João, diz: eu vos tenho dito essas coisas para que a minha igreja permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Então nós temos que estar com Cristo e temos que buscar estarmos alegres na mensagem, naquilo que acreditamos como verdade. Isso tem que ser uma realidade. Obedecer às ordens de Cristo produz maturidade e alegria espiritual. Né? Num desses textos aqui, no capítulo 15, versículo 11, ele fala que ele é a videira verdadeira, né? Nesse capítulo 15 inteiro aqui. E ele fala que os ramos que não produzem fruto, ele corta. Capítulo 15 é claro nisso. Então, nós obedecer às ordens de Cristo produz a maturidade, a gente produz frutos, a gente permanecendo em Cristo e sendo alegre na mensagem do Evangelho, a gente produz os frutos necessários para mostrar à sociedade quem nós somos, em quem nós cremos e por que estamos aqui. Por que essa igreja está aberta e por todas as coisas que acontecem no meio cristão. A alegria em Cristo transparece no cumprimento da sua missão redentora. Então ele tinha uma missão e ele cumpriu. Ele tinha uma missão e ele cumpriu. Né? No meio empresarial fala que Jesus era o melhor empregado do mundo, né? Que ele não questionou, ele pegou o desafio, foi lá e fez o desafio se cumprir. Né? Então, isso é muito importante para a gente entender o seguinte: Jesus cumpriu a parte dele que era fundamental para o povo dele ser salvo. Agora vem qual parte? A nossa, de representar Cristo, sal da terra, luz do mundo. Isso é muito importante para nós. É muito importante para a igreja, para o desenvolvimento da igreja. As pessoas têm que olhar para a igreja e para os cristãos como um olhar de esperança. Eles têm que olhar e falar assim: há esperança para a humanidade. Há pessoas diferentes que fazem o bem, amando uns aos outros e crendo num Deus. Crendo num Deus que morreu por eles. E por isso que eles têm essa dedicação. É esse tipo de coisa que a sociedade tem que ver da igreja. Né? Então a gente tem que refletir nesse domingo de Páscoa sobre isso. Se você está fazendo a diferença realmente no seu trabalho, na sua vizinhança, dentro da igreja, no meio das pessoas, qualquer tipo, diante dos problemas da sociedade. A gente vive numa cidade que tem muito morador de rua, muito viciado em drogas, na vida de drogadição. Nós temos muitas mazelas na nossa cidade, muitos problemas. Déficit habitacional enorme, né? Por volta de 50% das pessoas no Guarujá moram de maneira irregular e não tem tratamento de esgoto correto. Então nós temos essa série de coisas e a igreja está aqui para mostrar que ela é diferente, que ela absorve qualquer cidadão, quer seja cor, raça, né, e de classe social, que a igreja ela é diferente, ela não é igual às outras coisas na sociedade, né? Então a missão redentora de Cristo ela foi cumprida. Então a alegria em Cristo ela nos transparece na sociedade o cumprimento da missão redentora. Quando você começa a andar com Deus, com Jesus, e começa a mostrar as marcas do cristianismo em você, as pessoas ficam curiosas. Pergunta: mas quem é esse Jesus? O que ele fez? Né? Por que você crê nele? Por que ele é tão importante para você? Por que você abre mão de um monte de coisa para estar na igreja? Por que você abre mão de um monte de coisa para seguir esse Cristo? Por que você não mente? Aí começa a levantar as questões. E é aí que você tem que vir com a resposta. E é aí que é quando você começa a produzir os frutos. Os frutos que realmente fazem com que você seja um cristão maduro no meio da sociedade corrompida. Né? A gente vive num país que ser honesto é elogio, né? Não era o mínimo da obrigação a pessoa ser honesta, mas a gente vive num país tão corrompido com corrupção, quando a pessoa é honesta é como se fosse algo muito, ele é honesto, né? Mas não era para ser assim. Honestidade era uma obrigação, né? E a gente tem que ver isso no meio cristão como uma obrigação também. Ser honesto, obedecer às leis, pagar as contas em dia, né? Ter uma vida ilibada na nossa sociedade, é muito importante isso.
Lá em João, no Evangelho de João também, que eu já li aqui, 17:13, né? Ele fala, mas agora eu vou para ti, né, na oração intercessória, e digo isso enquanto estou no mundo para que eles tenham a minha alegria em plenitude, né? A herança do crente junto com todos os privilégios que Cristo compartilha. Então, quando Jesus cumpre a sua missão aqui na terra, foi garantido a nós privilégios vindo da parte de Cristo, que só Ele poderia dar. Você pode ter o maior ouro do mundo, você pode ter o diamante mais valioso, você pode ter as coisas mais caras, você pode ter dinheiro para comprar tudo, mas a tua salvação você não pode comprar. A minha, de ninguém. Uma das revoltas de Lutero na Reforma Protestante foi justamente bater de frente com a Igreja Católica, que falava que tinha que pagar indulgências em dinheiro para que pessoas, seus parentes que tivessem mortos, saísse do purgatório e fosse para o céu. Aí ele começou a ler lá no Novo Testamento, ele leu, justo viverá por fé. Aí ele começou a entender, não, mas é por fé, não tem dinheiro, não tem nada disso, né? Então tudo aquilo que a gente recebe como privilégio de Jesus, salvação, morada garantida, livrar do maligno, as bênçãos, sua saúde, os livramentos que você teve na sua vida, isso vem da parte de Deus e não vem de dinheiro, não vem de nada disso, vem do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, da morte e ressurreição dele. E é crer de maneira verdadeira, tendo fé nele, é que você compartilha dos privilégios que Cristo nos deu, cumprindo a sua missão. Olha quão importante é a Páscoa para nós no calendário, para nos lembrar disso também, porque muitas vezes a gente se esquece. Tem pessoas hoje em dia dentro da igreja, eu conheci pessoas dentro da igreja que têm dúvida se Deus existe. Isso é triste, mas a gente vive uma sociedade que é tão corrompida que ela começa a corromper aqueles que estão no aprisco aqui no meio e serem influenciados. E isso é muito negativo e nós temos que ter maturidade, entender que tudo vem mediante a fé. Não há uma frase mágica, não há uma atitude mágica, não há nada sobrenatural que você possa fazer com as suas próprias forças que te aproxime de Deus, te dando a salvação. A salvação vem da parte de Deus, né? A fé, ela vem de Deus e não dos homens, para que não se glorie, está lá em Efésios 2:9. Então nós temos que ter esse pensamento. Eu sempre lembro a todos que o cristianismo é uma religião única, porque ela é de um relacionamento íntimo com Deus, que Ele só quer esse relacionamento íntimo e a sua fidelidade, para que você seja dele, para que você faça parte do povo dele. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter casa, não precisa ter carro, não precisa ter garantias no mundo, notas promissórias. O seu compromisso com Deus não é feito em cartório. O seu compromisso com Deus não é feito reconhecendo firma de uma assinatura. Você não vai chegar no céu com um papel na mão e falar, o céu está garantido que eu fui no cartório lá de registro de notas, e aí eu consegui a garantia lá, paguei lá o título e eu tenho uma terrinha aqui. Isso não vai acontecer, né? Como tem pessoas que tentam comprar Deus com dízimo, por exemplo, ou com tantas outras coisas. Se você não tiver o compromisso íntimo com Deus, você não tem uma morada lá com o Senhor, você não vai para o céu, você não é do povo de Deus. Então é muito importante que isso seja transparecido em sua vida e que você possa transmitir isso de maneira direta para que as pessoas entendam. Elas podem não se converter, Jesus pode não converter elas, mas elas vão estar entendendo daquilo que você acredita. Porque para ela vai ser um absurdo. Para as pessoas que não seguem o cristianismo, isso é um absurdo. Então a gente tem sempre entender que a nossa alegria é completa por causa do sacrifício de Cristo e porque nós compartilhamos dos privilégios de ter um lugar no céu, de ser príncipes de Deus, de termos relacionamento pessoal com Deus, íntimo com Deus, e isso vem do sacrifício de Cristo, a morte e ressurreição dele, por amor a nós. Primeiro, alegria em comunhão, como eu falei agora, né? E segundo, santidade. Lá em 1 João 2:1 diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Então, Cristo é o nosso intercessor junto a Deus. Nós temos um advogado justo junto ao Pai. E ele não vai, como advogado aqui, te cobrar dinheiro. Ele não vai, como advogado daqui, buscar evidências na sua vida para te levar para o céu. Não. O que ele faz é mostrar o sacrifício dele diante de Deus. Por esse eu também morri. Pronto, acabou. Não precisa de promotor, não precisa de nada. É algo muito direto na palavra de Deus. É algo muito direto. Não é algo que tem burocracia. E outra coisa que você tem que saber também, irmão, não tem como recorrer não, tá? Se morrer e você, infelizmente, não for para a glória, você não tem como recorrer. Não tem STF, não tem STJ, não tem tribunais de primeira, segunda, terceira instância, não. O Senhor é o juiz. E isso é muito importante que seja entendido no nosso meio. Nós temos que não pecar, mas se pecamos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que morreu por nós. Né? A intercessão de Cristo é a aplicação contínua de sua morte para a nossa salvação. Então, a intercessão dele é a aplicação direta da morte dele para a nossa salvação. Então, quando você é um salvo em Cristo Jesus, você confirma o sacrifício dele. Você é mais uma vida que confirma que Jesus morreu por amor ao povo dele e ressuscitou, porque você faz parte desse povo. Então você confirma cada vez mais. Quando você vê lindos testemunhos de pessoas que era satanista, que era homem-bomba, ou que era perseguido, ou que tinha uma religião obscura, e ele muda a atitude dele e começa a andar com Deus, é uma confirmação. Aí você lembra, isso aí, esse foi salvo também, e o sacrifício dele o sacrifício do nosso Senhor, Jesus Cristo, é que faz com que esse também seja salvo, e tenha um relacionamento íntimo com Deus, e vive o verdadeiro evangelho. É muito importante que você tenha isso em vossa mente, porque a palavra de Deus ela é clara nos objetivos e naquilo que você tem que entender, né? Eu sempre falo que o evangelho é simples até de entender, mas é difícil de praticar, porque a mudança ela tem que ser grande dentro do seu coração, dentro da sua vida, né? Então a santidade ela tem sempre ser uma realidade em sua vida. As mudanças, você é um separado, é isso que quer dizer santo, separado, né? E a santidade é uma grande escada, que muitas vezes você sobe 1, 2 degraus e desce 3, sobe 3 e desce 2, e assim vai, assim por diante, né? É como se a gente estivesse andando numa ponte, porque a nossa vida aqui nessa terra é uma passagem, nós podemos morrer a qualquer instante, e é como se fosse uma ponte, você está passando nela, um dia ela vai acabar, quando ela acabar é quando vai acabar a sua vida aqui na terra, mas você não sabe o dia, você não sabe a hora, você não sabe o momento, você não sabe como, você não sabe nada, né? Não sabemos nada. Passou o Covid aí e nos assustou, na verdade, porque a gente viu pessoas que tinham dinheiro morrendo, artistas, pessoas poderosas morrendo dessa doença, e aí você começa a entender e fala, é difícil o tratamento dessa doença mesmo, porque quem tem dinheiro tem acesso à tecnologia, tem acesso à medicina, tem acesso a tudo que o mundo pode oferecer, não conseguiu se livrar disso. É aí que você vê mais uma vez se confirmando a aplicação contínua da morte de Jesus para a nossa salvação. Você está aqui, você está saudável, você está assistindo agora essa pregação. E se você teve Covid e se recuperou, amém, Deus te deu um livramento. E se você não pegou ainda, amém. E quem morreu também, amém, Deus vai ser glorificado do mesmo jeito. Mas nós entendemos que toda vez que nós vemos as mazelas do mundo prejudicar a sociedade, mas os cristãos terem livramentos em todos os momentos, quer seja perseguição política, doença ou qualquer outra coisa, nós vemos na prática a aplicação contínua da morte de Jesus Cristo para a nossa salvação, salvação do povo dele, né? Terceira coisa, falamos um pouquinho da alegria na comunhão, da santidade, e a terceira coisa é segurança. Lá em 1 João 5,13, diz assim:
Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais e tendes a vida eterna. O Evangelho de João, ele foi escrito para despertar a fé, mas a epístola, ela foi escrita para dar certeza. Essa epístola, 1 João, ela foi escrita para dar certeza da fé. Então, a fim de que nós sabemos que nós temos a vida eterna. Isso é algo que vem da parte de Deus apenas. Não há uma outra maneira, apesar que há algumas pessoas que tentam criar movimentos achando que vai ter outras maneiras de você ser salvo. Não vai, meu irmão. Se você não crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de maneira pura, de maneira honesta, de maneira direta, sincera, porque é o que eu sempre falo, a gente não engana a Deus, meu irmão. Esquece, você não vai enganar a Deus. Você consegue burlar o sistema de chip de celular, você consegue burlar a segurança de um banco, você consegue burlar qualquer coisa criada pelo homem aqui nessa terra, mas as coisas que vêm de Deus não tem como. Você não vai conseguir chegar na surdina e tentar escrever seu nome do livro da vida. Isso não vai acontecer. Isso é impossível. A tua garantia que você vai para o céu é o Senhor Jesus Cristo. O teu nome escrito no livro da vida é da parte de Deus. Você não tem acesso a essas coisas diretamente. Então nós temos essa segurança. Aqueles que são de Cristo, eles têm essa segurança de que, crendo no nome do Filho de Deus, saibamos que nós temos a vida eterna. Em outras palavras, transcrevendo aqui 1 João 5,13. Então não tem como você fugir dessas coisas, meu irmão. Você pode ir para as profundezas do mar. Você pode ir para a ilha mais remota e morar sozinho. Você pode ir lá na Queimada Grande, lá em Mongaguá, que tem aquela ilha que não pode morar ninguém, que só tem cobra. Você pode estar lá no meio, mas a verdade do Senhor vai ser essa aqui, a verdade. Não vai ter outra. E você vai ser confrontado com ela de uma maneira ou de outra todos os dias da sua vida. A diferença vai ser o que você vai fazer diante da palavra de Deus. Você vai entender a mensagem de hoje, ou você simplesmente vai continuar com a tua vida, sem se preocupar com o amanhã, sem se preocupar se você vai para o céu, sem se preocupar se você realmente está fazendo a vontade de Deus? São perguntas que nós temos que responder em nosso coração a todo instante. Então nós temos isso, essa mensagem de edificação, alegria em comunhão, santidade e segurança, que vem da parte de Jesus Cristo. E eu vou falar um pouquinho das 5 razões pelas quais os cristãos podem encontrar alegria em qualquer circunstância da vida. É como a gente sempre fala, a gente não conhece a vida um do outro, as limitações, os sofrimentos. A gente sabe por cima. Muitas vezes as pessoas conversam com a gente, desabafam, a gente entende, mas a gente, mesmo tendo a maior empatia, a gente não está na pessoa para saber o quão doído está sendo aquilo. Mas independente dessas coisas, nós temos as razões para continuarmos alegres mediante as circunstâncias da vida. São coisas simples que eu vou falar hoje, mas a gente tem sempre que relembrar, porque a nossa memória é curta, principalmente brasileiro. O brasileiro tem memória curtíssima. Então a primeira coisa que eu vou falar um pouquinho aqui é que Ele, o nosso Senhor, perdoou os nossos pecados. Lá em Efésios 1:7 diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Todos os nossos pecados, mesmo aquele cometido quando era jovem, até os que ainda não foram cometidos, são perdoados por causa da morte e ressurreição de Cristo. Você é um perdoado por Deus, amém? Quando você toma a atitude, você começa a andar nos caminhos de Jesus, você é um amado de Deus, você é um perdoado de Deus, você faz parte do povo de Deus. Então é muito importante entender isso. O perdão de pecado vem da parte de Deus, não vem de outro caminho. Não tem como comprar essas coisas, são coisas sobrenaturais que nós não temos nem como tocar. Então é muito importante que entendamos isso. Outra coisa que Jesus nos fez, está lá em João 1:12-13, ele fez você um filho de Deus. 1 João 1:12-13 diz assim: contudo, os que o receberam aos crer em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha que interessante esse texto, meu irmão. Não nasceram de descendência natural, não. Não vem da vontade da carne, não. Nem da vontade de nenhum homem, mas nasceu da parte de Deus, que é justamente a parte que o ser humano não consegue controlar. Deus nos fez muito inteligente, a gente controla a eletricidade, a gente controla os equipamentos que voam, os carros que andam, a gente controla muita coisa, mas quando você fala em alma, quando você fala em espírito, quando você fala em salvação, aí, meu irmão, aí é impossível. Aí só vindo da parte do nosso Deus. Então nós somos filhos de Deus. Você é um membro da família de Deus. Sua fé em Cristo o inclui automaticamente na família. Você pertence a ela, ainda mais do que você pertence à sua família humana, porque Deus nunca vai lhe falhar ou abandonar. Este não te abandona. Tem até um aerosol, um perfume que usa, né? Não te abandona. Não, só Deus não te abandona, meu irmão. Ele é que está sempre do seu lado. E isso veio mediante, compartilhamos desses privilégios, mediante o sacrifício, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há um outro caminho. Ele entrou em sua vida e nunca mais o deixará. E aí diz em Mateus 20, 28, a parte B: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus prometeu que nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. Ele vai caminhar junto conosco, mas isso não significa que será uma vida fácil. Os cristãos têm enfrentado desafios e dificuldades de todos os tipos, por causa da fé em Cristo. Então, Ele não disse que a gente não ia ter dificuldades, Ele disse que vai estar do nosso lado, inclusive nas dificuldades. É muito importante entender essas coisas, ter essa sensibilidade. Vamos passar por humilhações, vamos passar por limitações, vamos passar por momentos difíceis, vamos passar por desemprego, vamos passar por doenças, vamos passar por uma série de mazelas que há nesse mundo, mas Jesus Cristo vai estar do nosso lado. Qualquer coisa que aconteça no mundo, ou em sua vida, ou na vida de qualquer um que vive nessa terra, é para a glória de Deus. Se a pessoa é ateu, para a glória de Deus, que a Bíblia se confirmava que muitos se perderiam. Se ele é cristão, é para a glória de Deus, porque Deus disse que tinha o seu povo aqui nessa terra. Se há uma tempestade, é para a glória de Deus, porque é Ele que manifesta essas coisas. Então, tudo que acontece no mundo é para a glória de Deus. A tecnologia que a gente utiliza para fazer este culto está sendo para a glória de Deus. Graças a Deus por isso, meu irmão. Graças a Deus. Então, Ele entrou na sua vida mediante Cristo Jesus e nunca mais vai o deixar. Tenha isso em vosso coração, entenda isso. Por isso que a gente tem que buscar apenas fidelidade em Deus, porque Ele que não vai te abandonar. Você pode ser abandonado por um colega de trabalho, você pode ser abandonado por qualquer parente da tua vida, primeiro ou segundo grau, por qualquer pessoa próxima, amigo de infância, pode ser abandonado por qualquer pessoa. Mas por Deus não. Aqueles que são os escolhidos de Deus, permanecem em Deus, Deus está com eles sempre. E sempre. E sempre. E outra coisa também, mediante o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu a vida eterna. 1 João 5, 11 e 13 também diz: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esse texto é muito interessante, que ele fala: vocês que creem, escrevi para quem crê, para vocês entender que vocês têm a vida eterna. É para quem crê. A confirmação, a mensagem de edificação, a mensagem de 1 João, a carta, a epístola, é para quem crê. Então, os privilégios que estão ali, que é a vida eterna, a salvação, a confirmação da nossa fé, é para quem crê. E não adianta você chegar aqui da boca para fora na igreja e falar: eu creio, mas se no seu coração você não crê, você não engana Deus. O jovem rico tentou enganar Deus, o que aconteceu? Jesus chegou para ele e tocou no pecado dele, que eram as riquezas. Então não adianta você confrontar a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. A vida eterna começou no momento em que você se tornou cristão, quando Deus permeou na sua vida para sempre. Se você morresse hoje, passaria a eternidade com Deus. Essa vida não é algo que ganhou pelo seu próprio esforço ou tentando agradar a Deus, não
Não foi tentando agradar a Deus ou pelo próprio esforço, é porque Deus te ama. É um presente que Deus lhe oferece simplesmente através da sua fé em Jesus. É a fé em Jesus que te dá a salvação, meu irmão. É uma coisa ligada, não tem como desligar, não há um outro caminho, não há um atalho, né? A gente vive numa sociedade hoje de pessoas que não querem ter um compromisso com Deus, mas de vez em quando quer cantar uma música gospel para gravar no seu CD, para gravar no seu DVD, mas não quer ter compromisso com Deus. Tem uns até fazendo dueto com cantores que são de dedicação cristã, mas que eles não tomam compromisso, eles querem só ir cantar porque acham bonitinho. E pessoas também, há muitas pessoas na nossa sociedade que gostam das músicas cristãs, gostam de ouvir, até simpatizam com a igreja, vêm alguns domingos, mas não é para eles esses textos. A salvação eterna é só para aqueles que realmente é fiel e acredita. É um presente que Deus dá simplesmente pela fé em Jesus. Ao caminhar com Jesus, você desenvolverá cada vez mais paz, alegria e paciência e amor pelos outros. Ao ler a palavra, orar e viver uma vida de fé, estas qualidades aumentarão através da obra de Deus em sua vida. Gálatas 5:22 tem o fruto do Espírito, né? Tá lá, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São características daquele que realmente está andando diferente do mundo, daquele que tomou o caminho que vai totalmente contra aquilo que a sociedade ensina, aquilo que a mídia fala, aquilo que o jornal que você assiste fala, aquilo que os programas de TV, as novelas, os reality shows falam. Você vive algo totalmente diferente, e a você é dado direito por Deus e misericórdia dele, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, porque você crê e você vive uma vida diferente. Amém, meus irmãos? Coloque isso em vossas mentes. Pensa essa semana, se você realmente está andando com Deus, se você realmente é uma pessoa escolhida de Deus, se você nesse instante se sente salvo, porque você não engana ninguém, nem a si próprio. Quando você é confrontado, você tem que achar soluções, e as soluções que você tem que buscar tem que ser da parte de Deus. Então, guarde isso nessa semana, esteja com essa palavra em vosso coração, e que o Senhor Jesus nos abençoe mais e mais, ok? Bem, eu vou chamar aqui agora, essa era a palavra de hoje, né, dessa noite. Vou chamar aqui agora nosso irmão Marcos para fazer a oração intercessória. Se vocês colocaram lá no bate-papo algum pedido lá no YouTube, essa é a hora que ele vai estar orando, e já vou pedir para o irmão orar encerrando, ok, meu irmão? Já ora encerrando também o culto dessa noite, ok? Então, não terminou o culto ainda, meu irmão. Tem uma oração aí que nós vamos fazer agora nesse instante. Graça e paz a todos que nos veem através desse canal do YouTube. Deus abençoe vocês, meus irmãos, amigos que nos estão vendo agora. Oro a Deus para que sua casa seja sempre abençoada em nome de Jesus. E que saudade é de ver os irmãos aqui na igreja. Oro ao Senhor para que chegue o tempo de nós nos reunirmos, nos abraçarmos, de podermos dar-nos as mãos e adorarmos o nosso Deus. Maravilhosa mensagem nessa noite, que nos fala e nos confronta muito, né, nesse domingo que quer celebrar, né, a ressurreição de Jesus. É algo fantástico, porque ele disse que isso aconteceria. Mas também eu queria trazer ao coração de você que nos assiste nessa noite, você que nos vê, um versículo bíblico que está lá em Mateus 16, 27. Diz assim, Mateus 16, 27, diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Jesus disse que ele morreria, que ele ressuscitaria, mas ele também disse, né, ao subir aos céus, que ele voltaria para buscar a sua igreja, para buscar os seus filhos. E é uma das tarefas, das missões da igreja, de missão para a igreja, é preparar a igreja para se encontrar com Jesus.
eu oro para que você realmente esteja preparado para encontrar com Ele, porque nós vamos subir. É uma promessa dele e Ele é fiel para cumprir. Minha oração agora é: entregue sua vida a Jesus, confia nele e o mais Ele fará. Entregue a sua vida, não resista a Ele não, porque Ele vai voltar para julgar e vai recompensar cada um segundo aquilo que fez a sua vida. Que você possa ser encontrado, como diz, escrito, o teu nome escrito no livro da vida. Vamos orar? Quero orar por muitos irmãos que estão aí vivendo dias difíceis, porque o tempo é difícil. Essa pandemia bagunçou muita coisa. Mas vamos orar pedindo a Deus que tenha misericórdia da nossa nação e mude a nossa sorte, mude a nossa situação mesmo, que precisamos nesses dias de milagres, irmãos. Nós cremos num Deus de milagre. Curve sua cabeça agora em nome de Jesus. Deus, te louvamos. Te louvamos, te louvamos, te louvamos. E queremos sempre te louvar, Senhor, porque não há outro além de ti, Senhor. Nos achegamos a ti no nome de Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e hoje está à tua direita. E a tua palavra nos diz que Ele é o nosso advogado. Ele nos defende diante do acusador, que é o inimigo. É no nome de Jesus, nessa noite, quero colocar cada família, Senhor, que nos assiste agora, pedindo ao Senhor misericórdia sobre as dificuldades, as lutas que teus filhos têm passado, Senhor. Deus, muda essa situação, muda essa circunstância que algum irmão possa estar vivendo de dificuldade, de luta. Dá forças a eles para não desistir, mas continuar firme no Senhor. Olha para a tua igreja, olha para a tua noiva, ajuda-nos a entender que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Cuida, Senhor, de cada lar representado, Senhor, cada marido, cada esposa, cada filho. Deus, que o Senhor possa abençoar cada lar, Senhor, nessa noite. Que cada lar sinta a sua presença, a tua paz, a tua tranquilidade, mesmo diante das tempestades que possa estar sofrendo. Que cada um lembre que o Senhor está com cada um de nós, porque o Senhor hoje habita em nós através do teu Santo Espírito, e é através do Espírito, Senhor, é que nós caminhamos em fé, Senhor. Cuida da tua igreja, a vida da enseada, tudo aquilo que ela tem como propósito, como objetivo, como missão, que o Senhor nos ajude e nos dê a vitória, Senhor. Que o Senhor prepare a tua igreja para te encontrar, que o Senhor prepare a tua igreja para que possa estar, como diz, imaculada, possa estar totalmente limpa naquele grande dia, quando o noivo voltará para buscar a sua noiva, que é a igreja. Cuida do nosso coração, da nossa mente, não deixe, Deus, que nada que está acontecendo nesse mundo, oh Deus, nos desvie da tua presença, que nada, Senhor, atrapalhe a nossa comunhão contigo, muito pelo contrário, Senhor. Que tudo isso que está acontecendo nos leve para mais perto de Ti, Senhor. Que a gente se renda de fato e de verdade diante de Ti, Senhor. Deus, abençoa esta noite. Abençoa a PIB da Enseada. Abençoa essa cidade do Guarujá. Nos ajuda a alcançá-la, Senhor. Levar o Teu Evangelho, Senhor. Porque somente o Teu Evangelho é que vai modificar vidas. Que a gente possa nos comprometer com isso, Senhor. Abençoa, Deus, essa noite, os prontos-socorros, Senhor. Abençoa os hospitais, Senhor, que as vidas que estão lá possam ser tocadas, curadas pelo Senhor. Ajuda os médicos, Senhor, que estão na linha de frente, dá saúde a eles, sabedoria a eles, para poder estar ali, Pai, contribuindo para que melhore a saúde, Pai, das pessoas que estão ali acamadas. Deus, visita esta noite, Senhor, todos aqueles que estão na linha de frente, policiais e tantos outros, Senhor. Cuida e protege a nossa cidade, Senhor, e possa essa cidade se render a Cristo, Pai. Essa é a minha oração nessa noite, agradecido poder estar aqui, reunido com a tua igreja, com os que estão aqui e os que estão lá nos seus lares, cultuando o Senhor.
Obrigado, Deus. Ajuda a tua igreja a cumprir o teu propósito, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Uma boa semana a todos. E oremos uns pelos outros, em nome de Jesus.